Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Você que está aqui para o Tadel, queria convidar você a ir encontrando um lugar aí. Os meninos também aqui que forem participar. Se tiver alguém lá fora também que vai participar do Tadel, gente, nós vamos começar aqui. Antes de mais nada, você que também que vai assistir esse Tadel, esse momento de treinamento aqui, de alinhamento online, sejam muito bem-vindos. Vocês fazem parte disso aqui também. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos sendo alinhados com relação ao que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em nosso caminho, a forma como o Senhor tem nos conduzido, a forma como nós temos respondido. Senhor, que seja um momento de alinhamento, que seja um momento de encorajamento também, de confronto à luz das Escrituras, sobre como nós devemos liderar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A gente vai começando aqui. Eu queria falar um pouco hoje sobre a armadura de Deus, a armadura do soldado, na verdade. Nós somos líderes e temos sido preparados para nos comportar e nos portar como líderes, né? Esse foi um dos temas, inclusive, que nós tratamos do acampamento de jovens que aconteceu nesse último mês, nesse mês ainda, agora no acampamento de Páscoa. E eu tenho refletido um pouco sobre isso, sobre a importância de nós nos posicionarmos, a importância de nós entendermos realmente a guerra que nós estamos participando, o saber conhecer os nossos inimigos. E é por causa disso que eu queria reforçar esse tema. Nós estamos aí numa fase de iniciarmos um grande movimento, olhando para o evangelismo, olhando para anunciar o plano da salvação. Marco, a gente sempre tem que falar sobre isso. A gente sempre tem que falar sobre o plano da salvação, a gente sempre tem que falar sobre o que Jesus fez por nós e o que Ele está fazendo, né? Mas falar sobre a morte dEle, a ressurreição e o quanto isso nos dá vida. Mas intencionalmente nós vamos movimentar a igreja toda no mês de maio para nós anunciarmos isso de uma forma intencional, organizada, envolvendo toda a comunidade. Então a gente começa a partir do mês de maio agora falando sobre um tema bastante importante. É por isso que eu falei sobre isso, inclusive lá em Sorocaba na semana passada, e eu achei por bem a gente reforçar esse tema aqui, que é falar sobre a armadura. O pastor ele ministrou um pouco sobre isso há alguns meses atrás, numa reunião de supervisores, e eu estou reforçando. Então talvez você tenha ouvido e você vai poder hoje reforçar alguns conceitos, refletir desde a última vez que nós aprendemos, se você está de fato colocando em prática essas vestes que no mundo espiritual fazem muito sentido. Bom dia, gente. Essas vestes que fazem muito sentido. A gente inclusive memorizou em Sorocaba semana passada, o Café estava até lá, né, Café? Vai poder até nos ajudar aqui. Efésios 6:10. Na célula também a gente memorizou. Então, quem está andando mais perto de mim aí, tá memorizando esse versículo aqui. Você consegue abrir para mim, por favor? Efésios capítulo 6, verso 10. Por gentileza. Ele diz assim, enquanto eles abram ali, ó. Aí, Caf, eles estão tornando difícil. Eu tinha memorizado numa versão, lá em Sorocaba eles abriram outra e aqui estão abrindo outra. Tenta abrir aí, né, na NVI. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Veja se vai. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vamos lá, vai. Enquanto isso, você pode ir repetindo aí à medida com que eu falo. Vai lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Isso. Agora nós vamos falar sobre fortaleza. Então, nós vamos falar de novo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Deu para memorizar já? Então vamos tentar junto aí, vai lá. 1, 2, 3 e... Finalmente, fortaleçam-se no Senhor
Efésios 6, 10. É escola bíblica, depois a gente vai levantar todo mundo e vamos falar todo mundo junto no final aqui. Mas esse texto, ele basicamente ele antecede aqui, né, algumas instruções que Paulo dá a respeito da armadura. E acho por bem nós refletirmos sobre isso nesse momento. Eu estava falando aqui no início, sobre esse momento das casas de paz que vão começar agora em maio. Nós entendemos que nós não estamos indo para um simples passeio, não é um simples movimento. Nós estamos falando sobre anunciar a chegada de Jesus para a vida de muitas pessoas que ainda não conhecem. Então nós estamos entendendo que isso ele não vai ser na nossa força, isso não é no nosso poder, isso é no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor e fortaleçam-se no seu forte poder. É isso que nos garante, Caso contrário, a gente vai inseguro, porque assim, naturalmente, gente, existe já uma insegurança, às vezes dentro de cada um em níveis diferentes. Algumas pessoas se sentem um pouco mais ousadas, encorajadas a falar, a anunciar, outras sentem um pouco menos. Ah, Marco, por que? Eu já ouvi algumas pessoas falando, por que nós temos vídeo? Por que a gente não abre para que cada um faça de uma forma? Gente, a ideia disso não é travar nada, pelo contrário, a gente tem, todas as semanas a gente instrui cada líder e cada facilitador de uma célula a conduzir aquilo ali, ter sensibilidade do Espírito Santo. Então a ideia é assim, e nós somos chamados a anunciar o plano da salvação constantemente, não é só nas semanas de casa de paz. Toda essa estratégia isso que acontece na nossa igreja é para que nós possamos possibilitar pessoas que às vezes ainda estão em processos de construção, em processos de entendimento, e que falam assim, eu não tenho tanta facilidade. E aí a gente está tentando auxiliar para que esse processo não seja reprimido, né, e aconteça da mesma forma. Então, assim, é um auxílio, é um apoio. Não vejam isso como um mal, não vejam isso como uma forma, é automático. Não, a ideia é nós colocarmos ali, o pastor, ele traz isso. Seria importante o pastor estar em todas as células. Seria, né? Mas hoje nós estamos com quase, sei lá, 30, mais ou menos, umas 30 células. Se o pastor Mateus tiver que estar em todas as células, ele vai minimamente demorar 30 semanas para chegar em todas elas. Então, a questão não é a figura, pastor Mateus, a questão de trazermos o pastor é consensando uma mensagem e trazendo o ponto mais importante, tendo os facilitadores das casas de paz, é só para nós ajudarmos mais pessoas, outras pessoas que ainda estão em processo de início, que às vezes vão fazer a casa de paz e vão voltar para suas células normais. A ideia é só nós... É só nós ajudarmos e apoiarmos nesse processo. Então, mas é importante que a gente vá sabendo a guerra que nós estamos entrando. O tema do acampamento dos jovens desse ano foi Parabellum, que significa: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Eu comentei isso na reunião de líderes que nós fizemos há 2 semanas atrás. Por quê? Porque uma grande parte, né, do entendimento do momento que nós estamos vivendo, ou da posição que nós estamos vivendo, é que a guerra, como foi inclusive anunciado semana passada, a chuva, a tempestade, isso é inevitável. A questão é como é que a nossa estrutura vai estar quando isso acontecer. Não é se chover, é quando chover. Não é se tiver tempestade, é quando a tempestade vier, como é que nós estaremos firmados. A questão aqui não é se vai ter guerra, é quando você estiver no campo de batalha, como é que você deve se comportar, como é que deve ser a sua postura, né? Esse foi o tema. Então, se você quer paz, não é você fugir da batalha, porque isso não é opcional para nós cristãos. Se você quer paz, você precisa estar preparado para a guerra, para que quando vierem os dias de luta, para quando vierem os dias de combate, e a gente sabe que isso acontece com uma certa frequência, que a gente possa estar preparado para a guerra, para que então a gente possa ter paz. Então, Efésios 3, verso 16, ele também fala assim: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, ele vai falar sobre
para que a gente possa experimentar, para que a gente possa compreender o comprimento, a altura, a profundidade, para que a gente possa conhecer, antes disso ele fala: eu oro para que isso aconteça, vocês precisam estar fortalecidos no íntimo do seu ser com poder. Então, assim, eu só estou reforçando que nas nossas orações, né, precisa estar: Senhor, eu quero ir na força do seu poder. E a força do seu poder é na forma como eu falo, mas é na forma como eu respondo, é na forma como eu recebo a minha equipe, a minha célula, os meus liderados. A gente tem pessoas que pensam completamente diferente de nós e que não estão alinhados, não conhecem realmente o nosso coração. E a gente precisa ter paciência, porque em alguns momentos as pessoas podem chegar com muitos conceitos estabelecidos, com muitos costumes vindo de outros lugares, às vezes, e a gente precisa saber ouvir pessoas, a gente precisa saber ouvir as pessoas. Por quê? Porque a mudança, ela vai começar de dentro, ela precisa começar de dentro para fora. Então, assim, ó, eu vou receber alguém, eu vou liderar alguém, eu vou discipular alguém, eu vou na força do poder do Senhor, porque às vezes a gente vai querer ir na nossa própria força, na nossa própria justiça, a gente pode se dar mal, a gente pode fazer coisa muito de nós, muito do nosso pensamento. A gente tem que se embasar naquilo que a palavra de Deus diz. Ah, isso pode fazer, isso não pode fazer? Vamos ver o que as Escrituras dizem e vamos meditar em cima disso. Caso contrário, a gente começa a pensar que a nossa luta é contra as pessoas, a nossa luta é contra os pensamentos, a nossa luta é contra as ideologias, a nossa luta é contra os principados e potestades do mal. E eu não luto pela minha, eu luto com a força do Senhor. Pensando nisso, então, eu queria que a gente... e isso não é para que a gente torne as coisas fáceis, mas para que as coisas sejam um pouco mais fáceis comparados ao processo de alguém que está desarmado dentro de uma guerra, né? Voltando lá, e nós vamos falar um pouco sobre Efésios 6, no verso 11, ele fala assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vestir a armadura de fato, colocar, é uma ação intencional que precisa acontecer. Então, a gente sai de casa hoje, a gente coloca uma roupa para vir para a igreja, a gente coloca uma roupa para ir ao trabalho, a gente coloca uma roupa para ir na academia, a gente coloca uma roupa para sair de casa. Por quê? Porque já é natural, ninguém vai sair de casa sem roupa. Já é natural para nós essa necessidade de vestuário para que a gente cubra o nosso corpo, para que a gente se proteja do frio. Estão com friozinho aí? Alguém? Estão ajustando aqui, daqui a pouco já vai melhorar. Mas por quê? Para que a gente se cubra. A armadura, ou essas roupas espirituais, elas precisam ser vestidas da mesma forma, constantemente. Paulo ele vai falar: vistam toda a armadura de Deus, para que fiquem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, e contra os dominadores das trevas. Então, vestir a armadura para que vocês resistam. No verso 13 ele fala: por isso vistam ou coloquem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, a ideia de nós vestirmos é, além de nós resistirmos, avançarmos, para que nós possamos permanecer inabaláveis. E aí agora vamos falar especificamente sobre os itens, né, os elementos da armadura aqui. Verso 14. Verso 14 de Efésios 6. Ele vai dizer: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se, né, ou algumas versões, apertem com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente vai passar aqui rapidamente por essas roupas espirituais, para que você possa refletir sobre elas e saber o quanto elas de fato estão fazendo parte, ou intencionalmente você está se lembrando e colocando esses elementos aqui. Primeiro, que Paulo fala, ele fala sobre o cinto da verdade. O que era o cinto? O cinto do soldado romano,
ele era uma peça que prendia a túnica que o soldado usava, sustentava a couraça, que é aquela armadura para proteger aqui o peito, e também servia de suporte para a espada. E qual que era a finalidade do cinto ali? Era basicamente sustentar, unir todos esses elementos ali. Quando ele fala sobre o cinto da verdade, a finalidade de nós utilizarmos espiritualmente está atrelado a nós combatermos as mentiras do diabo. Combater as mentiras do diabo, para que a gente combata as mentiras do diabo, eu preciso saber quais são as verdades do Senhor. Não tem como eu combater a mentira. Eu não combato a mentira tentando argumentar a mentira. Eu combato a mentira com uma outra verdade. Quando Jesus ele foi tentado por Satanás, Satanás tentou trazer alguns elementos. O que Jesus fez? Ele contrastou ou argumentou, resistiu com verdade bíblica. Acontece que a gente não vai falar sobre combater com verdade bíblica se nós não conhecermos a verdade bíblica. Se nós não conhecermos verdades que estão disponíveis na palavra do Senhor. Semana passada foi falado muito, na verdade, a série inteira sobre Castelo de Areia vai falar sobre nós sustentarmos a nossa vida sobre a palavra. Né? A gente falou muito sobre aqueles que ouvem, praticam e aqueles que ouvem e não praticam. Ou seja, ouvir é mais comum até hoje em dia, tem se tornado comum. Você ouve a igreja, ou você ouve em outro lugar, ou você ouve alguém falando. Mas a prática daquilo que difere uma pessoa prudente de uma pessoa imprudente. A questão da verdade bíblica, o cinto da verdade, significa que eu conheço e combato as mentiras do diabo com verdades. Então é quem eu sou em Cristo, quem Ele é para mim, o que a minha comunidade representa, o que os meus líderes representam, o que uma situação representa. Eu preciso declarar isso constantemente para que eu combata as mentiras do diabo. E não é combater somente quando as mentiras vierem. É para que a gente, de fato, acorde de manhã. Sabe, tem pessoas que desenvolvem hábitos que são referências para nós. Acorda de manhã e às vezes já faz uma declaração de fé. Eu lembro que eu preciso voltar a fazer isso, agora estou falando aqui, eu lembrei disso. O Isaías Uber, uma das conferências de jovens que a gente foi, ele compartilhou uma declaração que ele fazia toda manhã. Né? Era uma declaração de fé que ele escreveu sobre os filhos e tal. E ele constantemente, ele lia aquilo lá. Acho que até o pastor uma vez nos ensinou um pouco sobre isso. A gente fez uma época e depois... Então fica aqui uma missão para você. Né? Talvez pense um pouco mais sobre essas declarações que você precisa fazer. Nós estávamos meditando, eu e a Esther, falando sobre, na célula nessa semana, e a Esther compartilhou um testemunho de que às vezes a gente fica preocupado ali com as nossas filhas, preocupado em corrigir, preocupado porque está fazendo isso, para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo outro. Só que a gente fica mais na reativa, né? Tentando falar o que ela não pode fazer depois que ela fez, e a gente faz pouco declarações, a gente precisa aperfeiçoar isso. Quando não está acontecendo nada, quando as filhas estão lá bonitinhas, brincando lá e falar assim, vocês são obedientes, vocês são, né? Fazer declarações e principalmente se embasar, né, nessas declarações não é pensamento positivo, mas é naquilo que a palavra diz. Vocês são herança do Senhor nas nossas vidas, vocês carregam a imagem de Jesus. Sabe, a gente precisa falar isso mais intencionalmente, não se comportar só como alguém que está apanhando, e aí quando você apanha, você vai lá e defende. Isso faz parte. Quando minhas filhas desobedecem, eu preciso usar a verdade bíblica para corrigi-las, para que eu possa educá-las, mas nós precisamos ir além disso. Nós, como líderes, precisamos declarar verdades a respeito da nossa célula, e não só quando alguém vem falar sobre algum problema, a gente achar que tem que ter todas as respostas. A gente precisa começar a se antecipar. Conhecer o inimigo vai fazer de nós andarmos um pouco à frente nesse sentido. Então a gente pare para pensar quantas vezes você já declarou verdades a respeito da sua célula. Sabe, orando e falando, minha célula é isso. Mas, Marco, eu não estou vendo. Mas vai, irmão, vai pela fé. Vai pela fé. Minha célula é unida, minha célula não é fofoqueira, as pessoas daqui da minha célula, elas cooperam, elas respondem. Hoje nós vamos ter o nosso encontro, porque às vezes a nossa fala é assim, nossa, ninguém participa, ninguém responde, ninguém fala. Só que antes disso a gente faz pouco. Olha, hoje, Senhor, hoje tem a célula, eu declaro que hoje vai ser um momento de aprendizado, hoje vai ser um ambiente de transformação. Sabe, o cristão, ele precisa andar à frente.
antecipando e trazendo verdades. Isso é o cinto da verdade. Não só sobre nosso respeito, mas sobre aquilo que nós lideramos também. O outro elemento aqui que ele fala é sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma armadura que protegia o tronco, onde estavam os órgãos vitais ali de um soldado. Qual era a finalidade dele, então? Proteger o nosso coração, o centro das nossas emoções. A couraça, ela vai falar muito sobre a couraça da justiça, é nós protegermos o nosso coração, os nossos sentimentos e aquilo que talvez nós poderíamos chamar de consciência. É um dos temas que a gente mais precisa lembrar as pessoas, de fato, quando as pessoas elas caem, pecam, mas se você encontra que elas de fato estão arrependidas daquilo, elas não caírem em uma armadilha de Satanás de culpa. Como lida, né, Marco? Como que você lida com um pecado, com alguém que vem, confessa um pecado, você precisa confrontar, mas você também não precisa lembrá-la de ela não se sentir culpada por aquilo. Por que não? Né? Esse é o grande desafio para nós. Quando nós, como líderes, estamos recebendo confissões de pecado, a gente precisa, antes de mais nada, eu falei aqui já, antes de mais nada, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa, fala, olha, a gente vai conversar, mas antes de mais nada eu vou orar aqui. Senhor, que a justiça de Deus que está sobre Jesus e que um dia nos alcançou, possa ser um item que não vai ser desprezado nesse momento. Porque o que é a justiça de Deus? Eu já volto a falar sobre isso. É como se nós estivéssemos num tribunal, né? E quando a gente canta, né, é que nós temos paz com Deus, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. O que significa isso? Né, talvez para se reforçar esse conceito. É como se nós estivéssemos num tribunal, nós estamos lá sendo o réu, existe o juiz que está lá, que é o Senhor que está lá, que vai julgar aquela sentença, aquela situação, baseado nas leis, naquilo que é verdade, naquilo que não é. E nós temos a nossa vida. Então vai olhar as sentenças, o que você fez. A palavra de Deus diz que se você tropeçar em um elemento só da lei, já te torna culpado. Então está claro, a sentença e o resultado é culpa, é condenação nessa ilustração que eu estou trazendo. De repente, Jesus, ele aparece na história, ele aparece nesse tribunal, e o que ele faz? A culpa que estava sobre mim, ela passa para Jesus, e a justiça que estava sobre Jesus, porque era um homem que não pecou, que obedeceu até a morte, ela recai sobre mim. Então não significa que aquele pecado que havia acontecido simplesmente sumiu. Significa que a culpa foi para Jesus e a justiça de Jesus foi para mim, ou nos encontrou. Então, há aqui um processo de justificação. Quando nós falamos sobre a couraça da justiça, nós estamos falando sobre esse processo de justificação. Ele nos justificou, assumindo a culpa que estava sobre nós e entregando a nós a justiça que estava sobre ele. Então, usar a couraça da justiça é saber que diante de um pecado, diante de uma confissão, e agora eu estou falando de você mesmo, de nós mesmos, é olhar, Senhor, eu estou aqui, estou me sentindo, às vezes a gente se sente, gente, não vou falar, a nossa mente chega a isso, a nossa tristeza, nossa, eu não queria ter feito isso, eu me sinto culpado às vezes, falar algo para minha esposa que eu não queria ter falado. Eu tenho que lutar contra a minha mente, eu tenho que usar essa couraça da justiça e falar, Senhor, eu estou me sentindo culpado, mas não é esse sentimento que vai gerar transformação. Eu quero usar a couraça da justiça porque a justiça do Senhor está sobre mim. E mais do que me sentir culpado, eu me entristeço por ter falhado, eu me entristeço por ter caído, mas a justiça está sobre a minha vida e não há mais condenação sobre mim. Pelo contrário, em mim hoje atua poder para transformação. Então eu não quero sair dali culpado, achando, nossa, olha o que eu fiz com a minha esposa. Eu quero sair dali decidido a dizer assim, olha, eu não vou mais errar nesse ponto com você. Porque eu estou usando a couraça da justiça, que não só me protege da culpa, mas também me empodera para a transformação. Então usar a couraça da justiça, gente, precisa ser constante para nós e precisa ser constante quando nós estamos tratando com alguém. Alguém está vindo confessar um pecado para você, não, eu não quero mais nada, eu não vou... Irmão, depois a gente vai pensar sobre isso, agora nós vamos orar aqui, porque essa culpa pode levar a pessoa para distante. Nós temos que trazer a pessoa para perto, e não estou falando de fazer, de performar, nem de nada, para perto da cruz, para perto de Jesus, para perto do lugar de transformação. Então a couraça da justiça é algo que vai nos lembrar sempre
que não é por aquilo que nós fizemos. E aí, voltando ao tribunal, né, nós saímos de lá ilesos, mas Jesus não saiu de lá ileso. Jesus sai da história dessa troca e justificação culpado. E aí, por causa disso, que ele foi para a cruz. Acontece que no plano do Senhor havia algo a superior, que era a ressurreição de Cristo. Então ele venceu a culpa, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele vive para sempre. Então o processo todo aconteceu, não simplesmente alguém assim, sumiu o meu erro, sumiu o meu pecado. Não sumiu não, Jesus pagou, alguém pagou esse preço. Só não foi você e nem eu. Então glória a Deus pela couraça da justiça, isso nós precisamos nos lembrar. Terceiro aqui, calçados com o evangelho da paz. Nós precisamos estar calçados com o evangelho da paz. O calçado, ele era feito de couro duro, com solado cravejados com pregos agudos do soldado, e a ideia era de dar essa estabilidade quando tinha uma luta, né? Então, quando ele estava passando por um campo de batalha, essa sandália, para não deixar liso que nem um sabão, né, para não escorregar, ele trazia essa ideia de sustentação, né, de estabilidade. E era, inclusive, isso que os segurava, os prendia ali um pouco mais fixo no chão. E qual a finalidade? O diabo quer fazer você pensar que pregar o evangelho é uma tarefa inútil ou muito difícil, gerar desânimo de proclamar as boas novas. O calçado, vestir com os calçados da paz, church, não é da paz church, mas vestir com os calçados da paz é nós sabermos que nós estamos estabilizados quando nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos entender que se eu for sem me vestir com isso, sem orar pedindo essa estabilidade, a gente vai e na primeira argumentação a gente já volta. Eu fui fazer casa de paz lá, fui falar sobre o plano da salvação e tinha um ateu lá que quis dar um baile lá. Porque às vezes as pessoas que vão fazer dão umas opiniões e você percebe o quê? Nossa, alguns, né, concluem, não estou pronto para liderar um negócio desse, não. E não, você tem que sair dali motivado, falar assim, nossa, eu não soube falar sobre isso, está tudo bem, irmão. Olha, não estou com propriedade para falar sobre isso, mas eu vou aprender, eu vou ajudar, vou lá no pastor Rogério. Rogério, me ajuda aí, o cara está perguntando isso aqui, eu não estou sabendo falar. Isso precisa gerar uma motivação de crescimento, e não você sair escorregando que nem um sabão ali, falando assim, acho que é isso mesmo, Jesus não... Não, irmão, vamos voltar, vamos aprender, esquece que... Não pensa que você está deslizando ali, não, a gente está se equipando para falar sobre isso. E equipar não significa que você vai estar sempre com todas as respostas, mas você precisa entender que a batalha, ela é frenética, ela é intencional, é contra um mundo espiritual. Então, eu volto porque eu estou estabilizado para anunciar isso, mas isso não era negociável. Anunciar o evangelho, que é um dos pontos que a gente está tentando trazer uma forma intencional no mês de maio, ele é parte e responsabilidade de todo cristão, né? Nós vamos fazer isso, mas você deveria estar fazendo isso constantemente. Você deveria estar chamando gente para ir para a sua célula constantemente, deveria estar falando para as pessoas constantemente. Nós vamos ajudá-los nesse momento, mas não se esqueça de vestir o calçado que traz essa ideia de anunciar o evangelho. Próximo elemento, o escudo da fé. O escudo, ele cobria o corpo do soldado para proteção, e muitas vezes eles eram inclusive umedecidos para apagar as flechas incendiárias enviadas pelo inimigo. Eu diria que há uns 2 meses, um dos temas que nós mais temos falado é sobre o benefício de nós utilizarmos esse anteparo, esse elemento da armadura aqui, que é o escudo da fé. Porque ele traz ele é mais dinâmico, porque você pode movimentar para cima, para baixo, para o lado, para o outro. E eu diria que nesses últimos 2 meses, um dos temas que nós mais temos falado, comigo particularmente, é sobre essas flechas que nós poderíamos chamar de tentações. Nós temos tentado elevar o entendimento e o conceito da nossa comunidade sobre confessar tentação. Confessar tentação que antecede a confissão de pecado. Por quê? Porque sondar o coração, quando o salmista fala, sonda em mim e vê se há em mim algum caminho mau, é assim, você enxerga algum caminho mau, e agora? O que você faz agora? Você precisa de ajuda? Você precisa confessar isso, você precisa
Você precisa cuidar disso. Caso contrário, a gente vai estar lá daqui a pouco em Salmo 51, dizendo: Senhor, não rejeita o coração quebrantado. Tudo isso é verdade. Mas nós estamos, como nós estamos falando aqui, nos preparando para anteciparmos algumas coisas. Confessar tentação é confessar: olha, parece que tem algum caminho mal aqui nessa área, nesse sentido, nesse tema, nessa situação. A gente falou, tem falado sobre isso, porque isso... Ele basicamente ele amplia a nossa posição e o nosso comportamento hoje, principalmente como liderança. O que te faz pecar ou o que está te tentando fazer pecar? As flechas que o diabo ele manda, inclusive esse escudo ele era umedecido para que quando viesse essas flechas, que não era só para atingir, eram flechas às vezes que vinham inclusive com fogo. O estar umedecido era para apagar aquilo, era para conter aquilo. Por quê? Porque o diabo ele é astuto, e uma hora vai vir de cima, uma hora vai vir de baixo, uma hora vai vir daqui, uma hora vai vir de algo que você está assistindo, uma hora vai vir de algo que você está conversando, uma hora vai vir de algo de alguém que fez por você. Confessar essas tentações, ela vai certamente trazer para você proteção. O que é a ideia do escudo da fé? Proteger das tentações e intenções do inimigo de nos derrubar. E a arma mais poderosa, falando agora de forma prática, são essas. E eu acho que nós estamos passando por um período que eu diria que é um movimento muito grande de transparência. Glória a Deus que quaisquer situações, a palavra diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem coisas que acontecem que trazem temor. E trazer temor é eu não ser só um figurante olhando coisas acontecendo, famílias sendo prejudicadas, e nós simplesmente assistirmos aquilo e falarmos assim: o quê? Eu não vou ficar de fora, eu vou entrar nessa onda, nesse processo de cura, transformação, mas eu não vou fazer isso com omissão, eu não vou fazer isso escondendo. Então assim a gente vai continuar falando sobre isso, porque isso é primordial para uma vida transformada. É nós sentarmos, rasgarmos as nossas vestes. Eu vou falar para vocês, eu tenho feito com todos os meus discípulos, com todas as pessoas que têm andado mais perto de mim ali, sentado e tido conversas intencionais e abertas, assim, ó, sobre isso, sobre o seu passado, sobre a sua história. Fale para mim, não é porque eu quero saber, no sentido, é porque eu quero que a pessoa viva livre de qualquer coisa que prenda ela do passado, coisas que aconteceram lá atrás, coisas que às vezes a pessoa nunca falou para ninguém. Cara, vamos aqui, nós vamos virar essa página. O Senhor tem uma história nova para a sua vida, mas você precisa falar sobre isso. Isso ainda dói, ainda machuca. Ok, mas nós não vamos conseguir avançar para o lugar onde o Senhor quer que nós chegamos se nós não estivermos com esses elementos bem estruturados, bem definidos, bem posicionados. Isso pode mexer com algumas coisas, e como de fato tem mexido, mas eu não quero estar diante do meu Senhor, eu não quero que vocês estejam diante do Senhor e Ele dizendo assim: eu não os conheço. Não, Ele nos conhece, e Ele vai nos conhecer, porque eu acredito que o Espírito Santo está intencionalmente movendo corações, convertendo corações, transformando corações e trazendo arrependimento onde ainda não havia. Penúltimo item aqui, capacete da salvação. Ele guardava então a cabeça do soldado no campo da batalha, e a finalidade é proteger a nossa mente para não termos dúvidas sobre a obra de Jesus na cruz, que nos dá salvação. Então o capacete da salvação nos lembra sempre que não é mérito nosso, é aquilo que Jesus fez, é a salvação que Ele nos proporciona. A gente precisa falar sobre a salvação, nós precisamos falar que, como os escritores aos Hebreus disse, o homem está destinado a morrer apenas uma vez, e depois disso passará por um tribunal, e a condenação pode levar ao inferno, ou a justificação do Senhor pode estar levando, direcionando essa pessoa para viver eternamente com Ele. A gente precisa falar sobre isso, e usar o capacete da salvação vai nos lembrar constantemente sobre o porquê nós fazemos o que fazemos. E por fim aqui, para eu fechar, a espada do Espírito era a arma mais eficaz de um soldado da infantaria. Era uma arma curta, mas letal, usada para defender e atacar. A finalidade aqui para nós fecharmos é nós sermos ofensivos na luta contra o diabo, usando a principal arma que é a palavra de Deus. Então, essa série toda que nós estamos falando aqui nesse mês, ele vai falar muito sobre nós usarmos a nossa arma. Não adianta nós termos a arma. O soldado ele não vence uma batalha ali ou uma luta com a arma
apoiada. A questão de ter o cinto da verdade é para apoiar enquanto você não está utilizando, mas a hora que você precisa sacar ela. Primeiro, você precisa ter ela, você precisa saber onde ela está e precisa saber como usá-la. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é essa arma que ela é poderosa. E isso precisa ser... Eu quero muito que a gente saia dessa série encorajando as pessoas nas nossas células, falando sobre isso. Você leu hoje, sabe? Você conseguiu avançar no entendimento, você conseguiu avançar no conhecimento bíblico, você conseguiu avançar nessa arma que é tão poderosa, porque essa é a espada, representa a espada do soldado, que para nós, espiritualmente, é o que nos permite, nos garante sermos ofensivos na luta contra as potestades e principados e potestades do mal. Amém, gente? Para fechar aqui no verso 18 de Efésios 6, ele fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que nós possamos entender o lugar onde nós estamos inseridos, que você possa entender que a guerra espiritual que nós estamos passando, ela tem uma finalidade. A finalidade é fazer e anunciar Jesus como Salvador, mas é nós recuperarmos pessoas que estão morrendo diante de situações tão opressoras, que estão oprimindo, que estão matando, que estão distanciando. Nós estamos ali como pessoas que vão representar esse resgate que Jesus quer fazer em Itapetininga, em Sorocaba, onde nós estivermos inseridos. Então, que você possa ir, mas não vá despreparado, que você possa depois voltar lá em Efésios 6, se lembrar de cada um desses elementos e entender quais deles você precisa aperfeiçoar, quais deles você precisa trabalhar mais, sabendo que certamente aí a nossa vitória não está na nossa força, mas na força do poder dele. Amém? Se coloque de pé. Para nós fecharmos, coloca aí Efésios 6:10 de novo para a gente, por favor. A gente vai ler uma vez aí como uma escola bíblica. Efésios 6:10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6:10. Vamos ver se você vai conseguir pôr. Tem alguém lá? Acho que não tem ninguém lá, né, gente? Ou tem? Não estou enxergando. Tem? Mas vou falar aqui, vocês só para lembrar. Vamos tentar falar junto, vai? 1, 2, 3 e... Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Mais ou menos, hein? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vamos lá? Você vai sair daqui com um versículo memorizado, olha que benção. Olha lá. Ah, essa é outra. Pode ser essa, vai, vamos ler, vai. Não tem problema. 1, 2, 3 e... E na força do seu poder. Mais uma vez, vai. 1, 2, 3 e... Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por esse encorajamento. Nós queremos ser fortalecidos no Senhor, no seu forte poder. Fortalece, Senhor, as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas convicções cravadas nas Escrituras. Que o Senhor seja a base da nossa vida, que nós possamos entender que essa guerra é na força do Senhor que nós vamos lutar. Senhor, que nós possamos estar atentos, orando atentamente, preparados para anunciar a salvação, anunciarmos, ó Pai, o Teu Evangelho, protegendo, Senhor Jesus, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente com o capacete da salvação, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com os calçados que anunciam a paz, Pai amado, com o escudo que traz proteção contra as tentações e com a espada que nos faz ser ofensivos e intencionais no mundo espiritual. Obrigado por esses líderes, eu oro e abençoo a vida deles em nome de Jesus. Amém, queridos, Deus abençoe.